Vamos falar hoje sobre 3 passos para um bom desenvolvimento mediúnico. Quem será que precisa de desenvolvimento mediúnico? Vamos falar sobre isso. Deixa eu colocar uma música aqui para a gente ouvir. Sejam bem-vindos. Oi, Aline. Seja bem-vinda, minha aluna maravilhosa. Vamos falar sobre desenvolvimento mediúnico. Quem será que precisa de desenvolvimento mediúnico, né? Gente, essa semana eu tô a semana inteira com essa música aqui, ó. Acabou com 7 flechas. É muito linda. Será que vocês ouvem? Dá pra ouvir a música? Tá chegando aí. Tô tomando meu Shima, né? Sejam bem-vindos. Vamos começar nosso assunto, vamos começar nossa prosa aqui. Resolvi abrir essa live aqui agora com vocês, porque eu estou fazendo a gravação de um curso, né? Estou fazendo a gravação das aulas de um curso que a gente vai lançar daqui uns dias para vocês, para quem quer desenvolver mediunidade, para quem quer aprender, para quem quer ser, né? Quem quer se tornar um terapeuta holístico. E eu sempre falo que para você ser um bom terapeuta holístico, principalmente se você trabalha com técnicas energéticas e espirituais, olha só o que eu vou falar. Se você trabalha com técnicas energéticas e espirituais, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Você precisa, porque vai acontecer dentro dos seus atendimentos alguma situação que vai, às vezes, sair do teu controle. Às vezes vai acontecer alguma coisa dentro do teu atendimento que você não vai saber por que está acontecendo. Porque talvez você não tenha um desenvolvimento mediúnico. Quando a gente trabalha com energia, alguma técnica energética, tipo reiki, registros akáshicos, que mais? Terapia multidimensional. Terapia multidimensional estourada, precisa. Reiki também precisa. Quando você trabalha com radiestesia, quando você trabalha com alguma técnica energética espiritual, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Porque vai acontecer coisas dentro da sessão que talvez você não vai saber identificar. E aí aquele terapeuta que não sabe comunicar para o cliente o que está acontecendo, não é um bom terapeuta, né? Se acontece coisas dentro do teu atendimento do tipo, senti uns arrepios aqui, não sei porquê, fiquei muito cansada depois da sessão, por que será? Senti uma voz, senti de fazer isso, senti de fazer aquilo, senti de aplicar mais reiki nos pés do cliente, senti de falar uma coisa para o cliente, mas eu fiquei meio insegura. O que será que é isso? A mediunidade. Todos somos médiums. Todos somos médiums. Nesses últimos dias, muitas pessoas têm mandado mensagem para agendar atendimento, né? Muitas pessoas têm mandado mensagem para agendar atendimento, querendo conhecer o meu atendimento. E ficam surpresas quando eu falo que o meu atendimento é à distância e sem chamada de vídeo.
Mas como assim, né? As pessoas me perguntam, mas como assim? Como você faz atendimento sem fazer chamada de vídeo? Sem nem precisar de uma foto? Teve uma que perguntou outro dia, mas você não precisa nem de uma foto? Eu falei, não, não preciso. Só preciso ter o nome e data de nascimento. E aí, para facilitar um pouco, né, para a pessoa se abrir mais para o atendimento, eu mando um formulário, né, onde ela vai responder algumas coisas sobre a vida dela, como que é a vida dela, como que é a família dela, como que foi a infância, alguma coisa nesse sentido, assim. Para mim, é ter essa abertura do campo dela, né? Porque eu sempre digo assim, que eu vou até onde a pessoa me permite. Eu consigo ver até onde a pessoa me permite. Se ela estiver muito fechada, eu não consigo ver. Consegui ver poucas coisas, né? Então, quando a gente tem um bom desenvolvimento mediúnico, a gente consegue fazer um atendimento assim, à distância. Isso traz mais conforto para o terapeuta. Isso traz conforto para o cliente também. O cliente não precisa se deslocar. O cliente pode estar trabalhando quando está recebendo o atendimento, né? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre 3 passos para desenvolver a mediunidade do terapeuta ou da pessoa que quer se tornar um terapeuta. Se você está me assistindo aqui, se você está vendo, ou aqui no ao vivo, né? Conta para mim aqui nos comentários, você já é terapeuta ou você quer se tornar um terapeuta que trabalha com técnicas energéticas e espirituais? Contem para mim aqui nos comentários. Ou não, eu só estou aqui assistindo por curiosidade, né? Estou aqui vendo a tua live por curiosidade. Fica aí também. Opa, considero ver aqui. Então, olha só, existem 3 passos para um bom desenvolvimento mediúnico que tanto os terapeutas precisam saber como as pessoas que querem se tornar terapeutas. E o primeiro passo, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é um autorreconhecimento emocional. Autorreconhecimento emocional. O que é isso, meu Deus do céu, Lírio? Vamos lá. O autorreconhecimento emocional é um termo que eu coloquei, né, um pilar que eu coloquei dentro do curso de desenvolvimento mediúnico para terapeutas, um curso que eu ministro de forma ao vivo, online ao vivo, né? Não tem aula gravada. Essa turma que está finalizando agora. Essa semana a gente teve a gente está nas últimas aulas. Essa semana foi praticamente a última aula. A gente tem mais uma ainda. Então, o autorreconhecimento emocional é quando você, terapeuta, ou você, pessoa que quer se tornar um terapeuta, reconhece as suas feridas emocionais, reconhece quais são as suas sombras. O que é uma sombra? Sombra é aquilo que está ali, que precisa ser curado. É uma coisa que está ali, e aí o curado, ele é relativo, né? E nem sempre a gente cura tudo. Olha o que eu vou falar para vocês agora. Nem sempre a gente cura tudo. Curar é uma coisa que às vezes não vai acontecer. Porque vamos pensar assim, ó, numa ferida. Você se cortou. Você estava lá cortando carne de meio-dia e se cortou. Cortou a mão ali. Fez uma ferida na tua mão. Ela vai sarar. Ela vai cicatrizar. Mas a marca vai estar sempre ali. A cicatriz vai estar sempre ali. Você vai lembrar daquele dia que você estava cortando carne e você se cortou. Ela está ali. Ela existe em você. Então, curar é muito relativo. Mas você precisa reconhecer que você tem essa sombra. Né? No início do curso do desenvolvimento mediúnico para terapeutas, a gente faz alguns encontros falando sobre as feridas emocionais, para a gente identificar quais são as feridas emocionais que a gente tem. Porque se eu sou uma pessoa que tem uma ferida emocional da rejeição, eu vou ser uma pessoa muito controladora. Se eu tenho uma ferida do abandono, eu vou ser uma pessoa que vai querer ajudar todo mundo para não ser abandonada, porque tem pavor de ficar sozinha, não quer ser abandonada por nada na vida. Aquela pessoa que quer agradar todo mundo tem uma ferida do abandono.
E aí, quando eu reconheço que eu tenho isso em mim, eu começo a trabalhar isso, eu começo a colocar luz nessa ferida. Eu coloco luz nessa sombra, nessa parte escura que existe em mim. E aí é mais fácil de eu lidar com as coisas, é mais fácil para mim compreender por que que eu tenho tais atitudes. Um terapeuta que tem ferida da rejeição e ele não olha para isso, ele vai ser muito controlador. E aí, na hora da sessão, ele vai querer controlar tudo e ele não tem controle de tudo. Principalmente quando a gente lida com a espiritualidade, quando a gente lida com energia. Então, a gente precisa trazer um equilíbrio para essa ferida, para essa dor. Eu preciso reconhecer isso em mim, porque senão eu vou ficar frustrada. Se eu tenho essa ferida da rejeição também, ainda continuando nesse exemplo, quando eu mandar quando eu mandar o relatório para a pessoa, se eu faço um atendimento à distância, quando eu mandar o relatório para a pessoa, talvez eu fique insegura, esperando ele me responder, esperando ele me confirmar que aquilo que eu vi na sessão realmente é verdade, faz sentido para ele. E aí isso te causa um gasto de energia mental, porque você fica muito preocupado com aquilo, e aí no final do dia você está exaurido, você está muito cansado, e aí você acha que você está recebendo uma demanda, que você fizeram uma macumba para você, que tem muita inveja sobre você, aí você acha que tem alguém que, enfim, que tem um obsessor junto contigo, e não tem nada disso. Não tem nada disso, às vezes é só a tua ferida emocional da rejeição, o teu perfeccionismo, a tua autocobrança que está demandando muita energia mental, que está gastando energia do corpo físico, deixando muito cansado, você fica pensando naquilo. Veja que nem tudo é obsessor, nem tudo é energético e espiritual. Vocês estão entendendo? Quem está acompanhando aqui comigo? Está fazendo sentido? Isso acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo, não só com terapeutas. Perfeccionismo é ruim? É ruim. É ruim, Evandro. É ruim. A gente não precisa fazer tudo perfeito, porque o perfeito nunca vai existir. A gente pode fazer caprichado, a gente pode fazer o nosso melhor, mas o nosso melhor não precisa ser perfeito, porque o perfeito não existe. O perfeito é o nosso perfeito, que para outra pessoa pode não ser perfeito. Talvez a outra pessoa vai olhar e vai dizer, nossa, nem é tão bom assim. Entende? Então o perfeccionismo é ruim. O perfeccionismo faz a gente procrastinar. A gente deixa sempre para amanhã. Não, amanhã eu vou estar melhor, amanhã eu vou estar mais disposto, amanhã eu vou ter esse equipamento para fazer tal coisa. A gente faz isso com tudo na vida. O perfeccionismo é muito ruim. Faz sentido? É isso, né, Elaine? A Elaine é terapeuta aí, ó, uma ótima terapeuta, inclusive. Quando a gente tem a ferida do abandono, a gente quer agradar todo mundo. E aí, quando um terapeuta tem a ferida do abandono em desequilíbrio, ele quer atender todo mundo de graça. Ele quer atender todo mundo de graça, porque coitado daquela pessoa, coitado daquele um. E daí a nossa vida não flui, porque precisa existir esse equilíbrio entre o dar e o receber. E aí a pessoa que tem a ferida do abandono em desequilíbrio, ela vai ficar dando muito de si, e aí ela também se sente exaurida, ela também sente que as pessoas não valorizam ela, as pessoas não valorizam o trabalho dela, ela sente que ninguém escuta ela, que ela não tem apoio de ninguém, ela se sente muito cansada, que ela trabalha muito e ela não vê a cor do dinheiro, claro que às vezes não sabe nem precificar o serviço dela. Olha só, o Evandro, eu mesmo sou muito sensitiva à energia dos ambientes e das pessoas. E aí, como é que tá esse campo? Será que esse campo está muito aberto? Será que esse campo está desvitalizado? Será que é para sentir o tempo todo? Porque tem hora que não é para a gente sentir. Vamos pensar aqui, Evandro, vamos pensar, né? Deixa eu pegar esse exemplo do Evandro, porque isso é muito bom. Tem muita gente que fala isso. Vamos pensar que você foi para o mercado.
Eu sempre dou exemplo do mercado, né? Vamos pensar que você foi pro mercado, você precisa ir rapidinho lá no mercado, e aí você tá lá fazendo suas compras, daqui a pouco você sente, tem alguém do teu lado fazendo compras, daqui a pouco você sente que a pessoa que está do teu lado está angustiada porque não tem dinheiro para pagar as compras e tem criança em casa esperando a comida. E aí essa pessoa que está ali do teu lado, ela tem que pensar, meu Deus, eu tenho R$ 50 aqui na carteira, eu tenho que comprar pão, leite, sei lá, farinha e açúcar. Não sei, dando um exemplo aqui. E aí você sente que essa pessoa não está bem. E aí você pega isso para você. Será que isso é bom? Isso não é bom, isso não é saudável, isso não é equilíbrio mediúnico. Tem pessoa que tem orgulho de dizer, olha só, tem pessoa que tem orgulho, e eu tinha isso, né? Ai, achava o máximo. Me achava, né? Eu achava o último bolacha do pacote, porque sentia as coisas. Tem pessoa que tem orgulho de dizer que sente a energia das pessoas. Tem pessoa que acha que é o máximo isso. Tem pessoa que acha que isso vai te colocar num pedestal, que você vai ser mais especial que alguém. Mas tem gente que não tá nem aí para isso. Pelo contrário, quando as pessoas sabem que a gente tem essa sensibilidade, elas se aproveitam da gente. Muitas vezes elas se aproveitam, elas querem que a gente fique sentindo as coisas para elas, descubra as coisas para elas, faça tudo de graça para elas. Então, às vezes é bom que as pessoas nem saibam. Então, olha só, sempre acaba levando um pouco junto. Não é bom, né, Evandro? Não dá pra gente ficar carregando o obsessor o tempo todo nas costas. Não dá pra gente ficar carregando forma de pensamento pra lá e pra cá. Ó, a Elaine falou que já passou por isso de só querer doar, né? Então, a gente precisa buscar o equilíbrio. Eu falo que todo mundo é médium. E, de fato, todo mundo é médium. Mas o médium que quer trabalhar... E assim, ó. Outro dia eu fiz um vídeo sobre isso, né? Se todo mundo é médium, todo mundo que quiser trabalhar com a mediunidade pode. Porque é uma habilidade como ver, né, enxergar com os olhos, falar com a boca, ouvir com os ouvidos, sentir com o tato, a pele. Mediunidade é um sentido do nosso corpo. Todo mundo produz ectoplasma e todo mundo tem glândula pineal. Então todo mundo sente tudo, todo mundo. Mas algumas pessoas dão mais atenção para isso, querem olhar mais para isso, dão mais atenção, desenvolvem mais isso, né? Fazem exercícios para desenvolver essa sensibilidade, e outras pessoas não acreditam, não dão muita bola, ou até sentem, mas ficam inseguras de ir buscar alguma coisa nesse sentido, porque acham que que tem que ser alguma religião, que acham que é pecado. Isso tudo são crenças limitadoras que foram colocadas na nossa cabeça pelas religiões, querendo colocar as pessoas dentro de uma caixa, querendo limitar o poder pessoal das pessoas. Tá? Então, tudo mentira isso aí, que se é médium não pode cobrar. Pode cobrar sim. Eu sou médium, eu cobro e eu trabalho para a luz. Não é porque eu sou médium e cobro que eu não faço algum serviço para a luz. Isso é crença de religião, é crença de doutrina que tenta podar o poder pessoal das pessoas. É a mesma coisa que dizer, você não pode incorporar em casa, você não pode se conectar com seus mentores em casa, porque a tua casa pode ter obsessor. A nossa casa é o nosso sagrado. É o nosso lugar mais sagrado que existe. Então, se eu não posso me conectar com o meu anjo da guarda, com os meus mentores em casa, tem alguma coisa errada. Vocês estão entendendo? Tem alguma coisa errada. Posso sim me conectar com os meus guias, os meus mentores em casa. Eu recebo a mensagem do meu mentor todo dia em casa. Meu mentor se chama Regis. E eu tenho os guias também, né? Então, mas eu só fui entender isso quando eu comecei a olhar para mim, para as minhas emoções.
para as minhas emoções, porque senão tudo eu achava que era energia. Tudo eu achava que era energia. Se eu era uma pessoa que era tímida. Vão falar, nossa, mas tímida? Hoje fala assim na câmera. Sim, eu era bem tímida quando eu era adolescente, na infância também era aquela criança isolada, né? E eu tinha um pouco de dificuldade em falar, assim, o que eu sentia, o que eu queria, a minha opinião. Eu nunca tinha opinião. Era aquela pessoa que não tinha opinião, né? Se me pedissem a minha opinião, eu falava, igual a dela. Já viram alguém assim? Eu era assim. E eu precisei olhar para isso, né? Porque eu percebia que eu ia na onda das pessoas. Eu era muito influenciável, né? E aí acabava me ferrando. Então, quando eu trabalhava no hospital, eu sou formada em enfermeira, né? Quando eu trabalhava no hospital, durante a graduação, eu fiz estágio no hospital. E aí, eu me recordo de uma situação, assim, só para dar um exemplo para vocês, onde tinha uma medicação para a gente administrar em um paciente, e aquela medicação ela só podia ser feita intramuscular, não podia ser feita intravenosa, né? Então, eu só podia administrar aquela medicação no músculo da pessoa, não podia colocar na veia, né? Porque senão ia dar BO. E a minha colega, ela, sem saber qual era a medicação, ela disse, não, Lilian, pode administrar intravenoso. Mas eu sabia que não podia. E eu não fiz a medicação intravenosa. Não administrei a medicação nem intravenosa, nem no intramuscular. Depois eu fui comentar com a enfermeira que me supervisionava, né? E ela disse, mas por que você não falou? Eu falei, porque eu fiquei com medo dela. E era assim, era nesse negócio, assim, sabe? E aí, eu lembro que aquele dia foi um dos dias que eu cheguei em casa muito cansada, porque eu reprimi aquele negócio, eu fiquei com aquele medo, assim, de responder ela, de dizer, não, eu não vou fazer, de colocar, que eu sabia que não podia, sabe? De responder ela, simplesmente responder, não, essa medicação é o Buscopan, eu não vou fazer intravenoso, porque essa é só intramuscular. Veja que era algo reprimido meu, era um medo de falar. E isso me cansava. E aí eu sempre achava que era energético, eu sempre achava que era, né, que era um espírito que estava ali me obsediando. Sim, tinha, né? Dentro do hospital tem um monte. Eu ouvia gemidos, ouvia choros, mas era muito mais o meu emocional desequilibrado do que a mediunidade, de fato, né? Do que a interferência dos espíritos. E aí é uma consequência, né? Quando existe um emocional em desequilíbrio, a gente vai baixar essa vibração e a gente, por consequência desse emocional em desequilíbrio, baixa vibração, a gente se conecta com seres de baixa vibração. Então, por isso que esse, para mim, é o primeiro pilar do desenvolvimento mediúnico seguro, é o auto-reconhecimento das nossas emoções. Se eu reconheço as minhas emoções, se eu sei o que é do meu emocional, o que é do meu mental, se eu conheço as vozes da minha cabeça, eu não vou confundir com a voz de um ser de luz que está falando comigo. Então, eu digo assim que a máxima do desenvolvimento mediúnico é o desenvolvimento do médium, é o desenvolvimento da pessoa. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. A Ana pediu como distinguir pensamentos repetitivos, se é influência espiritual ou não. Primeiro, Ana, você precisa reconhecer, você precisa saber o que é o padrão do teu pensamento. Tu precisa conhecer os teus pensamentos. Quais que são os teus pensamentos? Quando você identifica quais são os seus pensamentos, aí você vai identificar quando tem uma influência espiritual. Porque a voz do espírito é diferente da tua voz da cabeça. Não é que a voz é diferente, o tom da voz é diferente, mas as palavras, o sentimento que vem junto com aquela voz é diferente na tua cabeça. Então vamos trazer um exemplo aqui. Se você é uma pessoa que repetidas vezes pensa que você não faz nada certo, você tem esse costume, esse looping mental, eu não faço nada certo, eu não faço nada certo. Você tem esse costume de pensar isso. Você sabe que é teu, que não é um espírito que está ali te influenciando. Agora, se você não tem o costume de pensar isso, e daqui a pouco começa a rodar esse programinha aí na tua cabeça. Opa, liga um alerta.
Então, aqui eu preciso identificar o que é meu, o que é padrão meu, o que é meu mesmo, assim, sabe? Eu preciso ser muito franca comigo. Quando a gente faz desenvolvimento mediúnico, é uma ótima oportunidade para você ser transparente com você mesmo. É você ser responsável com você mesmo. Porque às vezes a gente quer culpar o obsessor, né? É mais fácil a gente dizer que é o obsessor, que fizeram magia para mim, que mataram um galo lá na encruzilhada para me atingir. É fácil a gente falar, é fácil a gente colocar a culpa no outro, passar a responsabilidade, dizer que minha vida não vai para frente por causa disso, né? Estou dizendo que é o seu caso, tá, Ana? Mas só para exemplificar. Eu preciso conhecer o que é o meu padrão de pensamento para mim conseguir identificar o que é um obsessor. Lilian, eu não consigo identificar ainda, eu não sei. Então você precisa começar a praticar meditação. E meditar é fácil, né? Tem uma aula dentro do curso do mediunidade, desenvolvimento da mediunidade para terapeutas, que é esse mesmo. Meditar é fácil, e é fácil. A gente medita durante o dia várias vezes. A gente que não sabe. Quando a gente está escovando o dente, a gente está concentrada ali no que a gente está fazendo. É uma meditação. Quando a gente vai fazer uma maquiagem, as meninas, quando vão fazer uma maquiagem, precisa prestar atenção, né? Se não tá ficando muita base de um lado, né? Se um lado tá ficando igual ao outro, se o cílio tá ficando bem, né? Se a sobrancelha tá ficando bonitinha. Você tá concentrado, você tá no momento presente, é uma meditação. Sabe quando durante o dia você se pega num mundo paralelo, assim, ó? Parece que você está viajando, parece que você está no mundo da lua. É uma meditação. Então a gente precisa se colocar em meditação de forma proposital para perceber os nossos pensamentos. E aí, geralmente, a gente vai identificar o nosso pensamento assim, ó. Ai, mas eu não consigo fazer isso. Ai, mas eu vou deixar para amanhã. Ai, mas os nossos pensamentos reclamões, assim, sabe? Esses são os nossos pensamentos. Mas para você saber qual é o teu pensamento, você precisa entrar em meditação. Esse é a primeira coisa que você tem que fazer. Mesmo assim eu não consigo. Será que eu estou tendo influência espiritual? Porque existem, né? Existem aparelhos que distorcem a nossa realidade. Implantes extrafísicos que distorcem a nossa realidade. O que eu tenho visto bastante nos últimos atendimentos são implantes de espelho astral de ilusão, né? Como se fossem espelhos que ficam aqui, ó, na face da pessoa, trazendo ilusão para ela, trazendo hologramas, informações negativas e distorcidas da realidade, falsas, sabe? Então, aí a gente precisa entrar com um atendimento para ver se tem mesmo uma influência espiritual. Nem sempre tem, tá? É isso aí, a Lu aprendeu comigo. Isso aí, Lu, que bom que você está aqui. E já vimos muitos resultados dessa meditação que você aprendeu, né, Lu? A Lu está fazendo um acesso de informações muito interessante. Um desenvolvimento bem legal, né, Lu? Trazendo segurança para as coisas que a Lu está vendo. A Luciane, para vocês se conhecerem, ela é aluna do curso Equilíbrio Mediúnico. A Lu não é terapeuta, mas ela quer se tornar terapeuta, então ela está no curso Equilíbrio Mediúnico. E aí lá a gente ensina, né? Os alunos aprendem como reconhecer as nossas emoções, conhecer o mundo espiritual, fazer a prática da meditação e deixar essa mediunidade vir à tona. No caso da Lu, ela tem uma mediunidade de vidência em tela mental, com os olhos abertos. Então, ela está conversando com a gente aqui, ó, isso é fantástico que tem na Lu, né? Ela está conversando com a gente e a informação aparece para ela, dentro da cabeça dela, né? Como se fosse uma imaginação. E ela está aqui, ó, de olho aberto, conversando com a gente. E aí ela passa a informação para a pessoa. É fantástico, a Lu vai ser uma ótima terapeuta. Vocês percebem como a gente pode unir o útil ao agradável, né? As terapias com a mediunidade. Não tem como ser diferente, não tem como separar as coisas.
Adriele, eu não consigo evoluir na espiritualidade. Adri, eu preciso saber o que você tem feito para evoluir na espiritualidade e o que para você é evoluir na espiritualidade. Conta para mim que aí eu te ajudo a entender isso, tá? E aí a gente vai para o segundo passo para um bom desenvolvimento mediúnico. O segundo passo para o desenvolvimento mediúnico, gente, é conhecer o mundo espiritual. É fantástico, essa é a parte que eu mais gosto, né? Conhecer o mundo espiritual é conhecer como que o mundo espiritual funciona. Quais que são as leis que regem, né, que agem no mundo espiritual. O que acontece quando a gente morre? Será que todo espírito vai para a colônia? Quais são os espíritos que vão para o umbral? E o que não vai para a colônia nem para o umbral? Para onde que vai? Quem são os obsessores? Por que se tornam obsessores? No conhecimento do mundo espiritual também entra conhecer sobre implantes, conhecer sobre os votos e acordos que a gente faz nessa vida e que a gente faz em vidas passadas, fez em vidas passadas. O que são esses votos? Como que esses votos, esses contratos, essas associações, né, influenciam a nossa vida hoje? Outra coisa que a gente aprende também, né, que a gente vê dentro desse módulo que é conhecer o mundo espiritual, é conhecer as influências que vêm da ancestralidade, da nossa ancestralidade espiritual, porque, ó, para explodir a cabeça de vocês agora, vamos pensar aqui, ó. Nessa vida a gente tem um pai e uma mãe, nessa vida. Deixa eu anotar uma coisa aqui para falar para vocês, que hoje de meio-dia eu estava pensando assim, começou a vir, né? Nessa vida, a gente tem um pai e uma mãe. E eles tiveram os pais deles, né? E assim por diante. Então, a gente traz uma carga genética de DNA biológico que, sim, Elaine, vai ficar gravada assim, tá? Depois vocês podem assistir também. Mas se vocês ficarem aqui na live, vocês podem fazer perguntas, né? E aí eu já vou respondendo. Ó, a gente traz, então, memória dos nossos ancestrais dessa vida, memórias dos ancestrais biológicos dessa vida no nosso DNA biológico. Então a gente traz crenças, a gente traz medos, né? A gente traz dons e talentos também, né? Força. A gente traz no nosso DNA biológico, tá no nosso sangue. Como a gente traz a cor da pele, dos cabelos, né? Memória hereditária de doença. Da mesma forma que a gente traz essas coisas, a gente traz também as memórias espirituais, né? Memórias do DNA biológico e memórias emocionais também dos nossos antepassados. Mas agora pensa comigo aqui. Vamos imaginar que você teve umas 10 vidas anteriores a essa. Em cada vida, você teve pai, mãe, avós, bisavós. Em cada vida, você herdou memórias, crenças, medos daquele pai, daquela mãe, daquele avô, daquela avó, e que estão no seu DNA espiritual das vidas anteriores. Então, é muita informação. É muita informação, gente. É muita informação. É muita coisa que a gente carrega. E aí, hoje de meio-dia, eu vi um post. E aí, eu fui dar uma olhada nos comentários e eu vi que uma pessoa tinha comentado que o pai dela tinha falecido porque não queria receber sangue, porque era de uma religião, se eu não me engano, judaica, se eu não me engano era, que não aceita sangue, né? E aí ele faleceu. E aí aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu fiquei pensando sozinha assim, e aí me veio assim, ó. E o sangue que a gente compartilha? Eu sou doadora de sangue. E sou doadora de órgãos também. O dia que eu falecer, pode doar os meus órgãos.
E a memória, as minhas memórias, que estão no meu sangue, que estão nos meus órgãos, elas vão ser passadas para a pessoa que vai receber o meu sangue e receber os meus órgãos. Vocês entendem a complexidade das coisas? A gente está num emaranhado de informações. A gente está num emaranhado infinito de informações. Então, a gente tem muita coisa para limpar, para harmonizar, para potencializar. Porque não vamos falar só das coisas ruins, né? A gente tem, sim, muita coisa para limpar e harmonizar. Mas a gente tem muita coisa para potencializar, para acordar de talentos, de dons, de força, né? Então, é muito... Quando a gente fala, né, desse módulo de conhecer o mundo espiritual, é sobre isso. É sobre a gente entender essas coisas. E sem medo. Por que a gente vai ter medo? A gente vai ter medo daquilo que a gente não conhece. Disso a gente tem que ter medo. Disso a gente tem que ter medo. Ó, vou dar um exemplo engraçado para vocês aqui. Eu moro, atrás da minha casa tem uma reserva de mata, né? Vocês veem que eu coloco volta e meia lá nos stories uns videozinhos para vocês verem. Atrás da minha casa, então, tem uma reserva de mata e às vezes vem uns bichinhos aqui, né? Às vezes vem uns bichinhos aqui. E um dia, logo que a gente veio morar aqui, entrou dentro de casa, atrás da minha casa tem uma porta de vidro na lavanderia, né? E aqui na minha sala também tem. A minha sala é num quarto atrás da minha casa. E aí eu fechei a porta que dá acesso para casa e abri uma porta de vidro para os fundos da casa, né? Então a sala ela fica isolada da casa. E um dia entrou um lagarto dentro da cozinha. E eu tava sozinha em casa, era tipo 3 horas da tarde. E eu saí da minha sala e eu entrei na cozinha para tomar água. E eu vi o rabo do lagarto lá dentro. Gente, como é que eu ia tomar água? Como é que eu ia entrar dentro de casa? A porta da sala estava fechada, não tinha como eu entrar lá. Eu só podia entrar pela porta da cozinha. E o lagarto estava lá. E era um baita de um lagartão. E eu tava com medo daquele lagarto. Como é que eu ia entrar lá? Né? Como que eu ia entrar lá? Então, esse medo ele era real, né? Porque eu não sabia como lidar com aquele bicho. Não sabia como lidar com aquele bicho. Agora, por que eu sentia medo? Porque eu não conhecia, eu não tinha conhecimento de como lidar com aquele bicho, de como tocar ele de lá, né? Para mim poder entrar. Uma pessoa que trabalha com animais assim, com bichos assim, não ia ter medo. Porque ela conhece. Porque ela sabe lidar com os bichos. Daí o que eu fiz, né? Vocês devem estar se perguntando, tá, como é que o bicho saiu de lá? Na janela da cozinha, tinha escorado na janela, assim, uma tábua de cortar carne. E eu peguei a tábua e joguei nele. E daí ele saiu fora. E aí eu consegui entrar. Mas eu me caguei de medo, né? Me caguei porque eu não sabia o que fazer. Então aqui é a mesma coisa. A gente só vai ter medo enquanto a gente não conhece, enquanto a gente não sabe como lidar com o mundo espiritual. Depois que a gente conhece, a gente não tem mais medo. E eu falo isso com muita segurança para vocês, porque eu tinha medo das coisas que eu via, dos seres espirituais, os bichão que apareciam para mim, né? Porque quando eles sabem que a gente tem medo, eles vão se aparecer assim, ó, Nossa Senhora, né? Eles vão usar as imagens que estão no nosso mental para nos atormentar, para nos assustar. E aí, quando a gente conhece, a gente já nem tem mais medo. Pode vir o bichão que for. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Ana tem medo do que veio e do que já viu. E isso, Lu, é só fazendo curso para saber o quanto é bom para a vida da gente. Porque não é. O desenvolvimento mediúnico é um desenvolvimento pessoal. E o terapeuta precisa disso. A pessoa que quer se tornar terapeuta precisa desse desenvolvimento. A Adriele colocou aqui o reiki e lê o evangelho. Você queria saber, não consegue evoluir na espiritualidade, né? Como que foi esse curso de reiki, Adriele? O mestre te deu suporte depois do curso? Ou você fez um curso e só aprendeu a técnica?
Porque eu comecei pelo reiki. Atendendo com o reiki. E foi atendendo com o reiki que eu percebi que eu precisava desenvolver mais a minha mediunidade. E quando eu digo desenvolver mediunidade, é me desenvolver enquanto pessoa. Para mim entender o que aparecia para mim nos atendimentos, né? Ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui, ó, eu já te digo assim, Adriele, eu já li o Evangelho muitas vezes, mas só me colocou mais dentro da caixa. Colocou um monte de crença na minha cabeça que depois eu fui entender que não eram reais. Eu não sou espírita, tá? Tem gente que pergunta também, você é espírita? Não sou. Sou espiritualista, eu estudo tudo. Se você olhar aqui, ó, na minha estante de livro, vai ter um monte de livro, né? Tem esses livros e tem o Kindle também, né? Que é um aparelho. Inclusive, esse aqui eu indico bastante para quem gosta de ler, para quem quer estudar. Até, inclusive, ó, o Kindle é um aparelho assim, ó, que a gente consegue baixar os livros aqui, pra gente ler aqui, né? Cabe um monte de livro aqui, muito bom. Quando a gente vai desenvolver mediunidade, pra gente se conectar com os mentores, pra gente canalizar mensagens, a gente precisa ler. Não precisa ser um monte, não precisa ser um livro por semana, né? Eu tô com um livro aqui em cima da mesa porque eu tava olhando umas coisinhas. Ó, esse livro é um livro grossinho, né? Ele deve ter o quê? Uns 424 páginas. A gente precisa ler para a gente ter conteúdo mental, porque os mentores usam o nosso conteúdo mental para passar as mensagens. Quanto mais conteúdo mental eu tenho na minha cabeça, ó, olha que informação preciosa. Quanto mais conteúdo mental eu tenho na minha cabeça, mais os mentores conseguem falar com a gente. Porque eles utilizam essas palavras que estão ali na nossa cabeça para se comunicar conosco. Quanto mais ignorante eu sou, e o ignorante é no sentido de, não burro, né? O ignorante no sentido de não conhecer muitas coisas, mais limitada a gente fica. Essa mensagem, ela fica limitada. Essa comunicação, ela fica limitada. A gente começa a questionar o que chega. Porque se eu não conheço, eu fico com receio dessa frase que está chegando, dessa mensagem que está chegando. Né? E aí entra o controle, você querer controlar. Então, o desenvolvimento mediúnico é um desenvolvimento de pessoa mesmo, tá? Vamos lá. Isso tudo, então, a gente aprende no conhecimento do mundo espiritual, tá? Que é o segundo pilar para um bom desenvolvimento mediúnico. E o terceiro pilar, gente, não quero tomar muito tempo de vocês não, né? A gente já está quase com 1 hora de live. O terceiro pilar é a habilidade mediúnica, né? Então, aqui, de fato, a gente começa a praticar, colocar em prática, né? Quando a gente estuda, quando a gente começa a estudar o autorreconhecimento emocional, uma das primeiras aulas que eu faço é sobre a glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula do tamanho de uma ervilha que está lá dentro do nosso cérebro e ela é ativada a depender do que a gente percebe no campo, né? Do que tem aqui no nosso campo. Ela é uma glândula que recebe radiações eletromagnéticas do que está aqui ao redor do nosso campo, no espaço, ou das pessoas, ou dos espíritos que se aproximam de nós. Então, ela recebe uma onda eletromagnética que vai bater nela, que vai chocar nela, e ela é como se ela tremesse, ela se movimentasse com essa onda de informação que chega nela. E nesse movimento que ela faz, ela vai ativar áreas do nosso cérebro. Aí a gente começa a entender por que alguns médiums veem, outros ouvem, outros conseguem falar, outros conseguem incorporar. Aí a gente consegue entender os tipos de mediunidade. Porque a glândula pineal ela vai ativar aquela área do cérebro que está mais desenvolvida. Tá? Isso é ciência, isso é orgânico mesmo. Tem uma tese de mestrado do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um médico psiquiatra que estudou a glândula pineal, e ele fala sobre isso. Então,
Quando a gente entra no tópico, né, no módulo de habilidade mediúnica, a gente vai desenvolver as nossas áreas do cérebro. A gente faz exercícios, eu conduzo exercícios, eu conduzo os alunos nesses exercícios que vão estimular essas áreas do cérebro para que, quando a informação chegar na glândula pineal, ela estimule esses pontos no nosso cérebro para que a gente consiga, então, ver, sentir, ouvir, falar, ter a irradiação do guia, né, quando a gente quer incorporar, tá? Então, no tópico habilidade mediúnica, a gente vai, de fato, colocar em prática, a gente vai fazer práticas, a gente vai fazer exercícios para aprimorar essa mediunidade que já existe em você. Né? Algumas pessoas têm mais facilidade com um tipo, outras pessoas vão ter mais facilidade com outras. Algumas pessoas vão ter mais cristais de apatita dentro da glândula pineal, o que vai facilitar uma incorporação. Outras pessoas vão ter menos cristais de apatita dentro da glândula pineal, que vai facilitar uma projeção astral. Então, isso é muito individual de cada pessoa. O desenvolvimento mediúnico, ele é individual. Olá, Michele. Esse curso me trouxe a segurança que eu precisava para os meus atendimentos e aprendi a confiar no meu sentir e na equipe espiritual que me ampara. A conexão que fizemos com os guias foi surreal. Gratidão, gratidão, Michele, pelo teu depoimento. Maravilhosa, maravilhosa essa minha aluna. Vou até tirar um print aqui para a gente mostrar depois para o pessoal. Vamos lá, Cíntia. Eu fiz uma ressonância e a minha glândula hipófise estava com um calo, tipo enrijecida. Eu sempre fico na dúvida se tem relação à minha mediunidade. O que tu sente? Conta pra mim. O que você sente? O que tu percebe, Cíntia? E aí a gente vai conseguir te orientar melhor. Oi, Janete, que bom te ver por aqui. Certo? Ah, tem uma coisa que eu quero desmistificar aqui com vocês já, que é glândula pineal não calcifica. Tá? A glândula pineal não calcifica. E por que não calcifica? Lá no estudo do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele deixa bem claro que dentro da glândula pineal existe uma microcirculação. Isso significa que existem microvasos, microveias que levam sangue, que carrega sangue, tem uma circulação dentro da glândula pineal. Isso impede que ela calcifique. Não tem como calcificar a glândula pineal. Então, esses gurus, né, que falam, ouça essa meditação aqui para descalcificar a sua glândula pineal, não use flúor para não calcificar a glândula pineal. Não existe. O que acontece é que o flúor, dentre outros metais, né, eles acabam reduzindo a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de pensamento mesmo, né? Eles fragilizam o nosso sistema nervoso central, mas não significa que vai calcificar a nossa pineal, tá? Isso é mentira, não tem como. Dentro da glândula pineal existem concreções calcárias, né? Que são as pedras, os cristais de apatita. Então, isso sim é uma calcificação natural. São os cristais, existem pedrinhas dentro da glândula pineal, mas isso não é uma calcificação patológica. Faz parte da glândula pineal esses cristalzinhos, tá? Uhum. Parabéns, Cíntia. Vem estudar conosco, então, tá? Ó, ela disse assim que ela tem mediunidade ostensiva e depois que foi iniciada no Reiki, ela despertou de uma vez. Ela é nível 2 e está estudando para se tornar terapeuta. E tem uma forma igual à minha. Ótimo, Cíntia. Então, Cíntia, agora, se tu já se percebe médium, tu precisa desenvolver, né? Se desenvolver você como pessoa, desenvolver essa mediunidade, aprimorar, não é desenvolver a mediunidade, é aprimorar. Eu acho que essa é a melhor palavra, né?
aprimorar, melhorar essa capacidade para você ser cada vez mais um canal limpo, um canal puro, para que essa mediunidade de fato possa te ajudar e ajudar os teus clientes, tá? Eu sempre tive, tá? Da Solano, eu começo a conversar com a cliente e vem muita coisa na cabeça. Ótimo, é isso mesmo. Uhum. Igual a Luciane, né? Perfeito. Olha só, quando a gente fala que a mediunidade pode auxiliar a própria pessoa, eu tenho muitas histórias assim que eu posso contar para vocês, né, conforme a gente for fazendo os nossos encontros aqui. Mas tem um que me marcou muito, assim, eu gosto sempre de contar, que é um dia teve um dia que eu fiz um monte de atendimento no dia, assim, sabe, que eu fiz mais atendimentos do que eu conseguia fazer. E no final do dia, era quase 5 horas da tarde, eu tinha que ir buscar o meu filho na creche, e eu acabei os atendimentos e eu me senti muito mal. Me senti mal, assim, um mal-estar gástrico, uma fraqueza, uma coisa estranha. E aí eu saí daqui da sala, fui lá na floresta, sentei lá, coloquei os pés na terra, e eu tinha vontade de vomitar, assim, uma fraqueza, e eu comecei a pedir pro meu mentor, né? Por que eu tô sentindo isso? Tem alguma coisa no meu campo que eu não me limpei? Será que eu não fiz alguma proteção certa? O que aconteceu, né? Tava tentando olhar o meu campo ali, né? Entrar num processo meditativo, mas não conseguia direito, pelo mal-estar. E comecei a perguntar, pedir, e o Regis me respondeu assim, o Regis é o meu mentor. Você é o canal, você é um instrumento. Você é um instrumento. Quando ele falou isso, eu desabei em choro, porque eu entendi. Eles não precisam falar muita coisa pra gente entender, né? Porque é telepático. E aí, quando ele me disse, você é um instrumento, eu entendi que se eu não estiver bem, o meu atendimento não vai surtir um bom resultado para o meu cliente. Ali eu entendi que eu precisava colocar um limite de atendimento por dia, que eu não precisava abraçar o mundo. Ali eu entendi que eu tinha que valorizar mais o meu serviço, porque o meu serviço vale muito. Não tem dinheiro que pague. O dinheiro é uma forma de pagamento, mas ele vale muito mais do que a gente cobra, né? Então, ali eu entendi que eu precisava me cuidar mais da minha saúde, me alimentar melhor, tomar mais água, fazer atividade física, porque se eu sou o instrumento, esse instrumento precisa estar bem afiado. Se eu sou o instrumento, esse instrumento precisa estar bem para ser usado pela espiritualidade. Então ali eu percebi que eu precisava me cuidar mais e foi uma das coisas assim que me despertou, né? Que eu entendi que como a mediunidade ela precisa em primeiro lugar me ajudar, né? Se eu tô bem, eu posso ajudar o outro. Isso não significa que você tem que esperar você estar muito bem para começar a ajudar outras pessoas, porque quando você começar a ajudar outras pessoas, você vai perceber que tem coisa em você que ainda não está resolvida. E isso é bom. Os nossos clientes são reflexo das nossas dores. Os nossos clientes, eles vão vir para espelhar aquilo que a gente não está vendo. Tá? Então, tem muitas vezes assim que durante os atendimentos vem mensagem para mim. E aí é uma coisa que a gente precisa saber diferenciar quando é mensagem para mim, terapeuta, e quando é mensagem para o cliente. Isso a gente identifica fazendo desenvolvimento mediúnico, né? Então, é muito importante isso. E aí eu quero falar assim, ó, para quem está aqui na live, que é terapeuta, que já é terapeuta, né? Eu tenho um perfil fechado, onde eu coloco alguns conteúdos só para terapeutas, tá? Lá que eu abro as vagas para o curso Mediunidade para Terapeutas. Aqui nesse perfil eu converso mais com os clientes, né? Hoje, eventualmente, hoje eu abri essa live para falar sobre esse assunto. Mas aqui eu converso mais com os clientes mesmo, né? Eu ainda faço atendimentos individuais, apesar da agenda estar bastante cheia, né? A gente tem agenda, eu acho que para início de novembro só, se eu não me engano. Mas para quem é terapeuta e quer estar nesse perfil fechado para receber esses conteúdos só para terapeutas, me manda um direct, escreve para mim lá, eu sou terapeuta, quero estar no perfil fechado, que eu vou mandar para você o link, tá?
E para quem quer se tornar terapeuta, que não é terapeuta, que quer se tornar terapeuta, quer aprender uma técnica onde você vai se sentir seguro para aplicar um reiki, e esse reiki, né, que eu vou ensinar é um reiki que aborda também a apometria, que aborda também o xamanismo. Então, acompanhe aqui que daqui a alguns dias, poucos dias, a gente vai lançar esse curso que se chama Equilíbrio Mediúnico com o curso de Reiki junto, tá? Então, você vai, além de aprender uma técnica para você poder se tornar uma terapeuta, para você poder atender outras pessoas, você também vai ter dentro desse curso a base, né, o ensinamento para desenvolver essa tua mediunidade de forma segura, desenvolver essa mediunidade de uma forma que te traga equilíbrio para você, que você pare de ser obsediada, né? Porque quando a gente está com uma mediunidade em desequilíbrio, a gente é obsediada mesmo, né? Oi, Nath, que bom que você está aqui. Cíntia maravilhosa, então venha fazer o curso de Reiki, porque o curso de Reiki que eu vou ensinar, ele tem a técnica de apometria junto, tá? Então você vai aprender e vai aprender também as técnicas, algumas técnicas do xamanismo, que é um conhecimento ancestral que ajuda muito na limpeza de campo, sabe? A gente utiliza elementos da natureza, é bem legal. Ai, Nath, gratidão! Olha só, meus alunos maravilhosa, né? Faça um curso! Que linda! Gratidão, Nath. Que um dia vocês vão ver os depoimentos dos alunos aí rodando, né? Porque elas são maravilhosas. Inclusive, várias terapeutas, né, que querem fazer o curso de desenvolvimento mediúnico, a gente está montando um site. E nesse site, a gente vai colocar o contato das terapeutas que passaram pelo desenvolvimento mediúnico comigo, para que quando as pessoas chegarem aqui no meu perfil, quiserem agendar atendimento comigo e a minha agenda estiver fechada, porque tende a se manter fechada por mais tempo agora, né, conforme os cursos vão começar a acontecer, aí a gente vai encaminhar esses clientes para as alunas, né, que foram formadas aqui comigo. Então, é uma oportunidade também para os terapeutas lotarem a agenda, né? Ter uma agenda próspera. Não lotar a agenda, né? Ter uma agenda próspera, porque lotar a agenda vai te tirar tempo de vida, né? Então, ter uma agenda próspera, abundante, com a quantidade suficiente de clientes para você, clientes que realmente valorizam o nosso serviço, né? Certo, gente? Então, esses são os 3 passos para um desenvolvimento mediúnico saudável, né? Então, é o autorreconhecimento das nossas emoções, o conhecimento do mundo espiritual e o desenvolvimento, o aprimoramento das habilidades mediúnicas, certo? Então, a gente vai finalizar a live agora e na semana que vem a gente vai fazer live de novo. Não sei o dia, às vezes eu dou na louca aqui, ó, eu sinto uma inspiração, vem uma vontade de falar, e aí eu abro aqui, tá, gente? Então, vou tentar organizar um dia pra gente fazer live para vocês saberem, né? E aí vocês se organizam também pra gente estar junto. Quero trazer alguns conteúdos para cá, porque eu sei que tem bastante gente que quer, mas tá com um pezinho no medo ainda. Então, conforme a gente vai fazendo essas lives, a pessoa vai se sentindo mais segura também, vocês vão me conhecendo, vão conhecendo como que eu falo, qual que é a minha didática, né? Vendo se vocês vão com a minha cara, se vocês vão com a minha energia. Tem isso também, né? A gente tem que se afinizar com o professor para a gente aprender bem, certo? Então, gratidão imensa pela participação de vocês. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana e a gente vai conversando. Tchau, tchau.